Faça parte do nosso clube de assinaturas e colabore sugerindo temas para as próximas histórias. Seremos colegas. Se prepare, a história de hoje já vai começar. A chuva caía pesada sobre a estrada estreita que levava até a mansão Ferraz. O táxi que levava Helena trepidava a cada buraco, e o céu cinzento parecia uma premonição do que a esperava. Ela apertou a bolsa contra o peito, sentindo os documentos do contrato dentro dela. Aquele trabalho era sua última chance. O motorista parou diante dos imensos portões de ferro. Além deles, a mansão erguia-se imponente, uma fortaleza de pedra e vidro que parecia querer manter o mundo do lado de fora. Assim como seu dono. Helena respirou fundo e saiu do carro. Quando a porta da frente se abriu, uma mulher de cabelos presos e expressão severa esperava. Você é Helena, certo? A voz da governanta era sem emoção. Eu sou Teresa. Siga-me. Helena atravessou o hall de mármore, os saltos baixos ecoando no chão gelado. Tudo ali exalava frieza. As paredes eram limpas, sem fotografias ou qualquer vestígio de vida. Apenas luxo impessoal. O Sr. Ferraz é um homem difícil, avisou Teresa enquanto subiam as escadas. Não gosta de ser incomodado. Não gosta de ajuda. Então por que me contratou? A mulher hesitou. Porque não tem escolha. Elas pararam diante de uma porta dupla. Teresa bateu e abriu apenas o suficiente para que Helena passasse. O quarto estava na penumbra. As cortinas grossas bloqueavam qualquer vestígio de luz, e o cheiro de remédios pairava no ar. No centro, em uma cama larga, um homem repousava. Arthur Ferraz. O magnata, conhecido por sua frieza nos negócios, agora estava ali, confinado ao próprio corpo. O acidente de carro o deixará incapacitado temporariamente. Seus cabelos escuros estavam desalinhados, a barba crescida, e seus olhos, de um azul cortante, fitaram Helena com algo próximo ao desprezo. Outra enfermeira? Sua voz era rouca, carregada de impaciência. Sou apenas a cuidadora, Sr. Ferraz. Meu trabalho é ajudá-lo com o banho e sua recuperação. Ele riu, um som seco. Me poupe do eufemismo. Você foi contratada para me dar banho como se eu fosse um inválido. Helena manteve a postura. Se preferir, posso ir embora agora. O silêncio se instalou. Arthur estreitou os olhos. Ela não parecia frágil como as outras. Tanto faz. Helena virou-se para Teresa. Pode trazer a água? Eu mesma o ajudarei hoje. A governanta hesitou, mas assentiu e saiu. Arthur arqueou a sobrancelha. Acha que sabe o que está fazendo? Helena encontrou seu olhar, desafiadora. Sei que é um homem grande demais para se banhar sozinho. Ele riu de novo, mas havia algo diferente dessa vez. Quando Teresa voltou com uma bacia de água morna e toalhas, Helena arregaçou as mangas. Seu coração martelava, mas ela não demonstraria fraqueza. Vou começar. Ela molhou um pano na água e o passou pela pele quente do peito dele. Arthur se enrijeceu. Isso é ridículo. Saia daqui. O senhor pode fechar os olhos e fingir que não está acontecendo. E perder a chance de ver até onde você aguenta? Nem pensar. Hoje é o seu primeiro dia no trabalho e acha que pode me dizer o que fazer, se põe em seu lugar. Helena ignorou e continuou. O toque era firme, mas cuidadoso. Quando deslizou o pano pelos braços dele, percebeu cicatrizes antigas misturadas às novas. Não eram do acidente. Por um instante, quis perguntar. Mas não o fez. Ela sabia que não poderia se ousar a isso. Arthur a observava. Poucas pessoas ousavam enfrentá-lo, e menos ainda o tocavam sem hesitação. Mas ali estava ela, cumprindo seu dever sem ceder às provocações. Quando terminou, pegou a toalha e o secou com a mesma paciência. Pronto, disse, firme. Terminamos por hoje. Arthur inclinou a cabeça. Você não tem medo de mim, tem? Helena o encarou. Não.
O olhar dele era um campo minado de segredos. Ela saiu do quarto sem olhar para trás, mas sabia, aquele era só o começo. Helena entrou no quarto do Sr. Ferraz na manhã seguinte com a mesma confiança da véspera. Ela sabia que ele tentaria, mais uma vez, desestabilizá-la. O clima na mansão estava pesado, e o próprio Arthur parecia irradiar um tipo de frieza incômoda. Ela respirou fundo ao ver a cama onde ele estava deitado, com os lençóis desarrumados e o rosto tenso, como se a dor estivesse presente mesmo em seus momentos de descanso. Já de manhã, Sr. Ferraz? Ela perguntou, tentando soar casual enquanto se aproximava. Arthur a encarou sem responder, seus olhos azuis opacos como o mar revolto. Ele estava sem camisa, o que permitia a Helena ver melhor as cicatrizes de seu corpo. Algumas eram visíveis, outras mais discretas, mas todas carregavam uma história. Ele notou seu olhar fixo e não sorriu. Então você vai continuar a me tocar, mesmo sabendo o que isso significa? Ela sabia o que ele queria dizer. Ele se referia ao poder que possuía sobre ela, ao desconforto que o simples ato de tocá-lo causava. Helena se aproximou, mais uma vez sem hesitar, pegando a toalha e o pano. O senhor contratou meus serviços, Sr. Ferraz. Não tenho escolha. Ah, claro. A eterna desculpa dos fracos, não tenho escolha. Você não é diferente de qualquer outro empregado. Pessoas fracas que nunca alcançaram nada na vida. Helena manteve a calma, molhando o pano na água morna e começando a passá-lo sobre os ombros de Arthur. Ele se encolheu um pouco, mas não protestou. O silêncio entre eles era pesado, como um campo minado esperando para explodir. Ele a observava com atenção, como se estivesse tentando descobrir algo por trás daquelas palavras e do comportamento dela. Você tem a aparência de alguém que se acha mais inteligente que os outros. Arthur disse de repente. Mas posso ver o medo nos seus olhos. Helena parou por um segundo, encarando-o com um olhar desafiador. Ela sabia que ele a observava intensamente, tentando encontrar alguma fraqueza, mas ela não seria tão fácil de ler. Não tenho medo de você, Sr. Ferraz. Ele sorriu de forma sarcástica, e o olhar dele se suavizou por um instante, como se a intriga sobre ela fosse mais forte que qualquer sentimento de superioridade. Eu gostaria de ver isso. A voz dele ficou mais baixa, quase provocante. Helena não respondeu. Continuou a passar o pano pelo corpo de Arthur com a mesma precisão, sem demonstrar qualquer desconforto. Mas o que ele não sabia era que, enquanto tocava, seus próprios pensamentos estavam começando a se misturar com os dele. Ela não queria, mas sentia uma curiosidade crescente por esse homem. Algo nela dizia que havia mais por trás de sua arrogância e frieza e que os empregados, ao contratar os seus serviços, contaram a ela apenas uma parte de quem realmente era o Sr. Ferraz e o que aconteceu com ele. Ela terminava o trabalho sem olhar diretamente para ele, mas sentia seu olhar constante, como uma pressão em suas costas. O banho terminou mais rapidamente do que o esperado, mas a tensão não se dissipou. Arthur parecia mais calado, seus olhos fixos nela enquanto ela começava a recolher as toalhas e os utensílios. O que mais você quer de mim, Sr. Ferraz? Helena perguntou, virando-se para ele. Não quero nada. A resposta foi dada com desdém. Mas então, como se não pudesse evitar, ele falou. Você vai precisar de mais coragem se continuar aqui. Você acha que sabe lidar com isso, mas eu sou mais difícil de domar do que parece. Eu não estou aqui para domar ninguém. Estou aqui para trabalhar. Arthur a olhou de forma penetrante. O silêncio entre eles foi interrompido apenas pela respiração de ambos. Ele não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz tinha uma mordida que cortava o ar. Você acha que este trabalho é apenas uma questão de rotina, mas posso garantir que vai ser mais difícil do que você imagina. Está preparada para isso? Ela não se intimidou. Eu já passei por coisas piores, Sr. Ferraz. Arthur a observou por mais alguns segundos. Seus olhos brilhavam com uma mistura de desprezo e algo mais, algo difícil de identificar. Ele parecia estar testando seus limites.
E, sem mais palavras, ele se virou para o lado, virando-se de costas para ela, claramente dismissivo. Helena soube que o jogo entre eles tinha começado, e que ele a usaria como peça em seu tabuleiro de poder. Mas ela também sabia que tinha suas próprias armas e que precisava daquele emprego. Antes de sair, ela notou um escritório fechado, ao fundo do corredor. A porta estava trancada, mas, pela primeira vez, sua curiosidade foi despertada. Algo ali chamava sua atenção. Algo além da arrogância de Arthur Ferraz. Quando se aproximou da porta, seus olhos se fixaram na fechadura. Era apenas um instante, mas algo lhe dizia que havia mais naquela mansão do que ela podia imaginar. Ela hesitou, mas então se afastou, ignorando o impulso de investigar naquele momento. A sensação de que havia algo escondido a assombrava, e ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, iria descobrir. Ela saiu, e a porta se fechou atrás de si, mas o mistério permaneceu. Os dias seguintes passaram-se de forma quase mecânica. Helena acordava cedo, passava pelo mesmo ritual de tocar o corpo de Arthur, e ele, como sempre, a observava com aquele olhar distante e cheio de julgamento. As interações entre eles estavam imersas em uma tensão palpável, mas algo começava a mudar. Arthur Ferraz estava começando a se tornar mais do que o simples empregador rude e arrogante. Ele estava desafiando Helena em cada palavra, tentando testar seus limites, como se esperasse que ela se dobrasse à sua vontade. Mas, em vez de se render, Helena sentia um impulso crescente de não apenas continuar, mas de descobrir o que estava realmente por trás daquele comportamento. Naquela manhã, depois de seu habitual banho, ela terminou mais rápido do que o esperado. Mas, ao invés de se afastar silenciosamente, Helena parou diante da porta do escritório trancado, mais uma vez atraída por algo invisível, algo que ela não conseguia compreender. O que está fazendo aqui? A voz de Arthur cortou o ar, e Helena se virou, pegando-se em flagrante. Ele estava sentado na cama, a expressão impassível, mas com os olhos atentos. Só, me perguntava o que há por trás dessa porta. Arthur não disse nada, apenas a observou, e por um momento, Helena acreditou que ele diria algo mais. Mas ele se limitou a um olhar, como se a estivesse avaliando. Isso não é da sua conta. Sua voz tinha um tom ameaçador, mas Helena percebeu que havia algo mais em sua postura. Ele não estava apenas tentando intimidá-la. Ele estava guardando algo. Ela olhou para a porta novamente, mas em vez de insistir, se afastou. Ela sabia que o respeito às regras não era mais uma questão de dever. Havia algo muito mais profundo acontecendo entre ela e Arthur, e ela não sabia se estava pronta para enfrentá-lo. Naquela tarde, enquanto cuidava de sua refeição, o que parecia ser apenas um dia normal se transformou em algo estranho. Arthur pediu que ela o acompanhasse até o jardim para tomar um ar. Era uma ordem, claro, mas também havia uma sensação de vulnerabilidade que ele tentava esconder. Helena não sabia o que ele queria, mas decidiu ir. O jardim da mansão era um lugar imenso, com flores que ela nunca havia visto antes, e uma fonte que parecia uma obra de arte. Eles caminharam em silêncio, e Arthur finalmente se sentou em um banco de pedra, olhando para a paisagem ao redor. Eu não sou um homem fácil, Helena. Helena parou ao lado dele, sem saber como reagir. O que ele estava tentando dizer? Já percebi isso. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era como se ele estivesse testando a resistência dela mais uma vez. Você tem coragem. Isso, admito, me interessa. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse pesando cada palavra. Mas isso não vai ser fácil para você. Ela o encarou. Nada aqui parece fácil. Arthur não sorriu. Pelo contrário, sua expressão ficou sombria. Você acha que me entende, não é? Mas você não faz ideia do que eu sou. Helena engoliu em seco, mas manteve os olhos fixos nele. Não sei o que você é, Arthur. E talvez não queira saber. O silêncio entre eles se instalou, mas desta vez não era desconfortável. Havia algo no ar, uma sensação de que estavam prestes a entrar em um território muito mais pessoal do que ambos imaginavam.
Quando voltaram para a mansão, Helena não conseguiu mais desviar seus pensamentos do que havia dito. Você não faz ideia do que eu sou. Aquela frase ecoava em sua mente. Havia algo muito mais profundo em Arthur, algo que ele estava tentando esconder a todo custo. Ela sentiu, com a intensidade de um pressentimento, que sua curiosidade estava prestes a levá-la a um abismo do qual não seria fácil escapar. Naquela noite, enquanto ela preparava o quarto de Arthur para o descanso, seu olhar voltou a se fixar na porta do escritório trancado. Algo nela dizia que essa era a chave para tudo, e, ao mesmo tempo, ela sabia que, ao entrar nesse escritório, não haveria volta. Mas o que a impedia de fazer isso? O que ela temia mais? Aquela noite, Helena se retirou para seu quarto e tentou dormir. Mas os olhos de Arthur, a maneira como ele a olhava, como se fosse um enigma, não saíam de sua mente. Ela sabia que estava se aproximando de algo perigoso, mas, de alguma forma, se sentia irresistivelmente atraída por ele. Era uma força inexplicável, algo além da atração física. Era como se o próprio destino estivesse conspirando para que ela cruzasse a linha entre a razão e a emoção. Ela olhou para a janela, a escuridão da noite envolvendo a mansão. O silêncio era opressor. Tudo parecia estar prestes a acontecer. Era como um filme onde a qualquer momento ela poderia levar um susto de algo que ela não esperava que acontecesse. O silêncio da mansão parecia ensurdecedor, mas, ao contrário dos dias anteriores, Helena estava mais atenta ao que estava por trás dele. Havia algo de desconcertante em sua rotina com Arthur, algo que ela não conseguia decifrar, e quanto mais ele a desafiava, mais ela sentia que ele a puxava para algo muito mais sombrio do que qualquer pessoa ao redor imaginava. Na manhã seguinte, quando ela entrou no quarto para começar o banho diário, encontrou Arthur com um semblante diferente. Seus olhos estavam turvos, e a expressão severa, que sempre mantinha, estava ausente. Ele parecia mais vulnerável, como se a dor não fosse apenas física, mas emocional também. Ela hesitou antes de entrar. Algo lhe dizia que aquele não seria um dia qualquer. Você está bem? Perguntou, com mais cautela do que normalmente demonstrava. Arthur a olhou, mas seu olhar estava distante, perdido. Ele parecia nem mesmo perceber que ela estava ali. Não sei, sua voz era baixa, quase quebrada. Às vezes me pergunto por que ainda estou aqui, vivendo assim. Como se minha vida estivesse em pausa. Helena não sabia como reagir. O Arthur Ferraz que ela conhecia era o de olhos frios, palavras afiadas, sempre pronto para humilhar e manter todos à distância. Mas agora, esse homem à sua frente parecia frágil, como se estivesse escondendo algo que o dilacerava por dentro. Ela colocou a toalha sobre a mesa, mas não começou imediatamente o que tinha que fazer. Estava tentando entender o que estava acontecendo com ele. Você quer falar sobre isso? Perguntou com cautela. Ele, de repente, de forma brusca respondeu a ela, não é da sua conta, o que você acha que sabe sobre mim? Você não é minha amiga, você é apenas a minha empregada. De repente ele começou a chorar. Ela olhava para ele sem compreender o que estava acontecendo. Após alguns segundos, Arthur olhou para ela, um sorriso triste surgindo em seus lábios. Falar sobre o quê? O que poderia você entender sobre mim? Ela queria sair, queria voltar ao profissionalismo, mas algo nela se recusava a deixá-lo naquela solidão. Eu não sei, Arthur. Mas, não precisa carregar tudo sozinho. Ele se levantou de repente, como se ela tivesse tocado em um ponto sensível demais. Não me faça isso. Não me faça tentar ser alguém diferente. A voz dele estava carregada de frustração, como se tivesse uma guerra interna entre o que era e o que queria ser. Helena recuou, sentindo a tensão crescer. Não estou tentando mudar você. Ela respirou fundo. Só estou dizendo que, não precisa continuar com essa fachada. Você não está sozinho. Arthur parecia ter se fechado novamente. Ele olhou para a janela, como se procurasse algo lá fora que pudesse trazer algum alívio. Você não sabe nada sobre minha vida, Helena. Não sabe o que vivi para chegar até aqui. Não sabe o que sou capaz de fazer.
Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que ele estava escondendo algo profundo, algo que o corrompia de dentro para fora. A dor que ele escondia atrás da máscara de arrogância era palpável, mas ele não estava disposto a deixá-la ver. Talvez eu não saiba. Sua voz foi baixa, mas firme. Mas, por mais que tente esconder, eu vejo você, Arthur. Ele não respondeu. Apenas se virou para o outro lado, deixando claro que não estava pronto para falar sobre isso. A partir daquele momento, algo mudou no ar. A distância entre eles parecia mais profunda, mais intransponível. Arthur, apesar de sua dor visível, ainda mantinha uma muralha inquebrantável. E Helena, por mais que quisesse entender, sentia que estava sendo empurrada para um abismo onde as respostas eram tão complexas quanto o próprio homem à sua frente. Ela continuou seu trabalho em silêncio, tentando não deixar a ansiedade tomar conta. Ela sabia que aquilo era apenas o começo. Havia algo muito mais sombrio por trás daquele homem que ela ainda não conseguia ver completamente. E, por mais que quisesse se afastar, ela sabia que não poderia. Algo nela a mantinha ali, atraída para um lugar que ela mesma não compreendia. Horas depois, durante o jantar, Arthur estava visivelmente mais distante, absorto em seus próprios pensamentos. Helena não sabia o que se passava na cabeça dele, mas suas palavras ecoavam em sua mente: "Não sabe o que sou capaz de fazer." Naquela noite, enquanto ela limpava os utensílios da cozinha, Teresa se aproximou. "Helena, você tem sido uma presença forte para ele." A governanta olhou de forma séria. "Não sei o que aconteceu entre vocês, mas sei que ele não vai deixar você sair tão facilmente." Helena olhou, confusa. "O que você quer dizer com isso?" Teresa hesitou, e então falou baixinho, como se tivesse medo de ser ouvida. "O passado de Arthur não é fácil. Ele fez coisas que ele não pode esquecer, e tem medo que alguém descubra. Não é apenas o acidente que o destruiu, Helena. Há mais, muito mais." Helena sentiu um frio na espinha. Ela não sabia o que esperar, mas a sensação de que estava começando a entender o mistério que envolvia Arthur aumentava a cada dia. Ela tentou não pensar mais nisso, mas algo dentro dela sabia que ela já estava demais envolvida. A linha entre o profissionalismo e a curiosidade havia desaparecido. Ela estava se aproximando de algo perigoso, e não havia mais volta. Ela não sabia que o mistério que se escondia nas sombras de Arthur Ferraz seria o maior desafio de sua vida. Os dias começaram a passar mais rapidamente, mas com uma sensação crescente de que algo estava prestes a explodir. Helena se viu em uma corda bamba, balanceando entre o respeito profissional e uma curiosidade insaciável que a empurrava para mais perto de Arthur. Cada palavra dele parecia mais carregada de significados ocultos, cada gesto parecia esconder uma história não contada. Naquela manhã, quando entrou no quarto para começar o banho diário, encontrou Arthur em uma posição estranha. Ele estava deitado, os olhos fechados, respirando de maneira irregular, como se estivesse tentando se recuperar de algo, mas ela sabia que não era apenas o corpo que estava debilitado. Algo estava acontecendo com ele, algo que ele não conseguia mais esconder. Helena hesitou, mas, como sempre, se aproximou. Era uma rotina agora, e ela não podia simplesmente se afastar. Quando colocou a toalha sobre a cadeira e começou a tirar a água do banho, ela não pôde evitar olhar para ele, como se algo dentro dela o chamasse. Arthur parecia um homem à beira de um colapso, mas ao mesmo tempo havia algo nele que se recusava a ceder. Ele a observou de relance, com a voz rouca, murmurou: "Você quer saber a verdade, não é? Sobre mim?" Helena congelou. Ela nunca o havia ouvido falar daquela maneira. Sua voz, normalmente firme e cortante, estava agora quebrada, quase desesperada. "O que você quer dizer com isso, Arthur?" Sua voz saiu mais suave do que ela gostaria, como se ele estivesse quebrando algo dentro dela. Arthur se levantou da cama com dificuldade, e Helena deu um passo para trás, incerta do que ele faria a seguir. Ele caminhou até a janela, os passos pesados e os olhos fixos na paisagem lá fora, como se estivesse buscando respostas no horizonte. "O que eu sou, o que fiz,
não é algo fácil de se digerir, Helena. A voz dele estava carregada de uma dor que ela não havia notado antes. Eu fui alguém diferente antes do acidente. Era uma pessoa arrogante, sem sentimentos, sem escrúpulos. Eu destruí muitas vidas e a minha própria, por causa disso. Helena sentiu o coração apertar. Ela não sabia como reagir, não sabia se estava pronta para ouvir o que ele estava prestes a revelar. O acidente foi um divisor de águas. Mas o que ninguém sabe é que eu não fui apenas vítima. Eu fui responsável por causar aquilo. Arthur se virou para ela, os olhos sombrios e carregados de arrependimento. Eu matei pessoas, Helena. Com minhas escolhas egoístas. O que aconteceu naquela noite, a maneira como destruí minha própria vida, eu mereço tudo o que aconteceu depois. A verdade saiu de sua boca como um veneno, e Helena não soube como reagir. Tudo o que ela conhecia sobre Arthur estava sendo desmoronado diante de seus olhos. O homem rude e arrogante, aquele que a desafiava a cada palavra, estava agora se desnudando de uma maneira que ela não estava preparada para entender. Eu pensei que pudesse fugir disso, que a dor e a culpa desapareceriam com o tempo. Mas nada desaparece, Helena. O que eu fiz nunca vai ser perdoado. O choque que Helena sentiu foi imenso. Ela sempre soubera que havia algo mais por trás da fachada de Arthur, mas nunca imaginara que ele estivesse carregando um fardo tão pesado. Ela olhou para ele, sem saber o que dizer, sem saber se devia consolá-lo ou afastar-se de vez. Você acha que as pessoas podem te perdoar? A pergunta saiu de seus lábios antes mesmo de ela perceber. Era uma questão que ela não tinha certeza de como responder. Ela queria acreditar que ele estava dizendo a verdade, mas a gravidade das palavras dele a deixava dividida entre a empatia e a dúvida. Arthur sorriu, mas era um sorriso amargo, sem alegria. Eu não espero perdão, Helena. Eu só precisava dizer isso. Para que você entenda o que sou. Para que você não se iluda com o que vê. Eu sou um homem quebrado, e talvez eu nunca possa ser consertado. Helena ficou em silêncio, absorvendo a verdade nua e crua diante de si. As palavras de Arthur pareciam pesar toneladas sobre ela, e ela sabia que, de alguma forma, sua vida nunca mais seria a mesma após aquilo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela a impelia a não abandonar o homem diante de si. Ela não sabia o que ele ainda poderia fazer para se redimir, mas sentia que havia algo mais em sua história que precisava ser entendido. Eu não sei o que fazer com isso, Arthur. Não sei como lidar com o que você me disse. Ela sentiu um nó na garganta, a dificuldade em encontrar uma resposta que fosse justa para ele e para si mesma. Ele olhou para ela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Não precisa fazer nada, Helena. Eu não espero nada de você. Só, não me olhe com pena. Eu já tenho o suficiente disso. O silêncio entre eles foi pesado, e Helena percebeu que, por mais que tentasse, não havia mais como voltar atrás. O passado de Arthur estava agora diante dela, e, de alguma forma, ela estava comprometida com isso, com ele. E, por mais que tentasse negar, ela sabia que a atração entre eles estava se tornando cada vez mais inescapável. À noite, enquanto ela caminhava de volta para o seu quarto, seus pensamentos estavam tumultuados. O que Arthur havia revelado não era algo que ela poderia simplesmente ignorar. Ele estava afundado em sua própria dor, e ela não sabia se estava disposta a acompanhar esse homem no abismo em que ele se encontrava. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que havia algo mais dentro dele. Algo que ele estava tentando esconder. E, de alguma forma, ela queria ser a pessoa que o ajudasse a encontrar a luz novamente. Ela não sabia se conseguiria, mas não podia simplesmente se afastar agora. A linha entre o profissionalismo e o pessoal havia sido destruída, e, mais do que nunca, ela sabia que o futuro deles estava incerto, mas irrevogavelmente entrelaçado. O dia amanheceu cinzento, como se a própria mansão refletisse o peso que Arthur havia colocado sobre os ombros de Helena. Ela acordou com o coração acelerado, os ecos das palavras dele ainda ressoando em sua mente. Não conseguia mais fugir da imagem de Arthur, o homem quebrado, afundado em seu próprio arrependimento.
Aquilo a estava consumindo de dentro para fora, como se ele estivesse gravando uma marca indelével em sua alma. Ela entrou no quarto de manhã, sentindo o ar pesado. Arthur estava sentado na cama, os olhos perdidos em algum ponto da parede. Quando ele percebeu sua presença, um suspiro escapou de seus lábios, como se tivesse se resignado a algo. Ela notou que ele parecia mais exausto, mais vulnerável do que nunca, e, ao mesmo tempo, algo dentro dela se fechava. Não sabia se estava pronta para lidar com a intensidade da situação que se desenrolava entre eles. Você ainda está aqui, disse Arthur, a voz rouca e sem energia, como se ele estivesse tentando entender por que ela ainda permanecia ao seu lado. Helena não respondeu de imediato. Ela se aproximou, mas sua postura estava mais rígida, como se estivesse se protegendo de algo que não conseguia controlar. Eu estou aqui porque, ela hesitou, buscando as palavras que não pareciam surgir de maneira clara. Porque você não me deixou sair, Arthur. Ele levantou os olhos para ela, o olhar carregado de uma dor silenciosa. Ela podia ver que ele queria dizer algo, mas não sabia como. O peso das palavras não ditas parecia prender a respiração de ambos. Eu não sou uma pessoa fácil de lidar, Helena. Ele disse, como se isso fosse uma confissão. E você não merece lidar com os meus conflitos. Eu já te envolvi em algo que não tem fim. Ela ficou em silêncio, observando o homem à sua frente, sem saber o que responder. A dor dele parecia transbordar, e, ao mesmo tempo, ele a empurrava para longe, como se temesse que ela ouvisse realmente por quem ele era. Mas, no fundo, algo dentro dela se recusava a deixá-lo sozinho. Ela não sabia o que ele precisava, mas sentia que ela era a única pessoa que poderia ajudá-lo, mesmo que ele não a deixasse. Você está tentando me afastar, mas, ela deu um passo à frente, sua voz agora mais firme. Eu não vou sair, Arthur. Não sei entender. Ele a observou por um momento, e, então, seus olhos se suavizaram. Ele parecia, por um instante, vulnerável, mas logo se fechou novamente, como uma concha que se protege de qualquer ameaça externa. Eu não quero que você entenda, Helena. Você vai se ferir. Eu não posso permitir isso. Ela sentiu um arrepio no corpo. Algo estava se tornando cada vez mais claro para ela. Arthur não queria que ela o entendesse, porque sabia que, ao fazer isso, ele a arrastaria para o abismo que ele mesmo não conseguia sair. Ele tinha medo de perdê-la, mas, ao mesmo tempo, não se sentia digno de sua presença. Ela sentou-se ao lado dele, mantendo o olhar firme. Você não pode me proteger de você, Arthur. Eu preciso saber a verdade, ou, eu nunca vou entender por que continuo aqui. Porque ainda tento te ajudar. Ele se virou lentamente para ela, seu olhar fixo e intenso, como se estivesse medindo cada palavra dela. A verdade é simples, Helena. Ele fez uma pausa, engolindo a dor que estava prestes a expor. Eu sou um monstro. Eu matei pessoas, eu destratava as pessoas ao ponto delas adoecerem e assim chegava o seu fim. Nunca tive compaixão das pessoas menos favorecidas. Para mim todos eram inferiores a mim e por isso eu poderia os tratar da maneira que eu quisesse. Eu destruí tudo o que toquei. Eu não sou digno de nada disso, nada de bom. E isso me persegue a cada segundo da minha vida. Eu nunca me perdoarei. Helena sentiu uma dor profunda, uma mistura de compaixão e raiva. Ela sabia que ele não estava mentindo, mas as palavras dele estavam atravessando uma linha perigosa. Ele se via como alguém irremediavelmente perdido, e ela não sabia como poderia ajudá-lo sem se perder também. Isso não muda quem você é agora, Arthur. O que você fez no passado é algo que você não pode apagar, mas você pode tentar se redimir. Você ainda tem uma chance de mudar. Mas, para isso, precisa aceitar quem você é agora. Não o monstro que você acha que é, mas o homem que ainda pode ser. Ele ficou em silêncio, seu olhar perdido em algo além dela, como se procurasse algo que não podia encontrar. O peso das palavras dela o atingiu com força, mas ele não sabia como responder. Ele sabia que o passado dele era uma prisão, mas, ao mesmo tempo, a presença de Helena estava desafiando sua crença de que ele não tinha mais salvação.
O ambiente parecia mais denso, como se a tensão estivesse prestes a explodir, mas, naquele momento, foi a reação de Arthur que pegou Helena de surpresa. Ele se aproximou, não com raiva, mas com uma vulnerabilidade que ela nunca imaginara ver. Seus olhos estavam repletos de uma dor esmagadora. Eu não sei o que fazer, Helena. A voz dele saiu quebrada. Eu não sei como ser o homem que você merece. Helena olhou para ele com uma intensidade que ela mal reconhecia. Ela queria dizer algo que o curasse, algo que o libertasse da prisão emocional que ele construíra, mas sabia que as palavras nem sempre eram suficientes. Você não precisa ser perfeito, Arthur. Só precisa tentar. E eu não vou te deixar. Não importa o que aconteça. Ele olhou para ela, como se estivesse tentando processar a magnitude daquelas palavras. Pela primeira vez, Arthur parecia se permitir ser vulnerável, se permitir ser alguém que ainda poderia tentar ser melhor, ainda que não soubesse como. Helena sentiu que, naquele momento, algo havia mudado. Ela sabia que o caminho à frente seria tortuoso, que eles estariam enfrentando não apenas o passado de Arthur, mas também suas próprias inseguranças e medos. Mas, de alguma forma, naquele instante, ela se sentiu mais conectada a ele do que nunca. Agora, mais do que nunca, ela sabia que não havia como voltar atrás. Eles estavam irremediavelmente entrelaçados, e o que quer que acontecesse, ela já não sabia mais se estava disposta a seguir em frente sem ele. O calor do dia parecia sufocar a mansão, mas para Helena, o que realmente a consumia era o peso de sua decisão. As palavras de Arthur ecoavam em sua mente, misturadas com o medo crescente do que ela estava prestes a enfrentar. Eles haviam chegado a um ponto sem volta, e tudo ao seu redor parecia um reflexo da confusão que tomava conta de sua alma. Ela caminhava pelo corredor em direção ao quarto dele, mas seus passos estavam mais lentos que o normal. O ar estava carregado, pesado, como se o universo estivesse à espera de uma escolha. A escolha dela. Ela sabia que não havia mais como se esconder de si mesma, de seus próprios sentimentos. Eles estavam envolvidos em algo que transcendia qualquer lógica, qualquer razão. A atração que sentia por Arthur não era apenas física. Era mais profunda, algo que queimava e se infiltrava em suas veias, como se ele fosse o veneno e a cura ao mesmo tempo. Ao entrar no quarto, encontrou Arthur sentado na cama, olhando para o vazio. A luz suave da manhã iluminava sua face, mas havia algo sombrio nos seus olhos, algo que ela ainda não conseguia decifrar completamente. Ele parecia mais distante, mais perdido do que antes. Ela sabia que ele estava em um ponto de ruptura, mas também sabia que ele não pediria ajuda, nem mesmo a ela. Você está bem? Helena perguntou, sua voz suave, mas cheia de uma tensão que ela não conseguia controlar. Ele levantou os olhos lentamente, como se estivesse lutando contra um turbilhão interno. Estou bem, ele respondeu, mas a resposta estava vazia, como se ele estivesse tentando se convencer. Ou pelo menos, estou tentando ser. Helena se aproximou, sentindo o peso do que ele estava escondendo. Ele parecia se afastar mais a cada dia, como se o passado fosse um fardo insuportável que ele tentava carregar sozinho. Mas, por mais que ele tentasse, Helena sentia que ele não podia fazer aquilo sozinho. Ele precisava dela, embora nunca fosse admitir. Você não pode carregar tudo sozinho, Arthur. Sua voz era firme, mas cheia de uma dor silenciosa. Não precisa fazer isso. Não se afaste. Ele balançou a cabeça lentamente, um sorriso triste nos lábios. Eu já fiz coisas horríveis, Helena. Coisas que ninguém pode perdoar. Não sou a pessoa certa para você se preocupar. Você merece alguém melhor. Ele estava empurrando-a para longe novamente, como sempre fizera, mas algo dentro dela se rebelava contra isso. Ela não queria mais apenas ser a empregada que cuidava dele. Ela queria ser algo mais, algo que ele talvez ainda não conseguisse enxergar. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que se entregasse a isso, a dor seria inevitável. Arthur, ela se ajoelhou diante dele, seus olhos buscando os dele. Eu não sou perfeita. Eu também tenho meus conflitos.
Mas, você não pode me afastar disso. Eu escolhi estar aqui, e escolhi acreditar que você pode mudar. Ele parecia ferido pelas palavras dela, como se ela tivesse tocado em uma ferida aberta. E, de algum modo, talvez tivesse. O silêncio que se seguiu foi quase opressor, mas Helena não desistiu. Ela queria que ele entendesse o que estava dizendo. Você não precisa mudar para me agradar. Ela continuou, mais forte agora. Mas você precisa começar a se curar. E, para isso, precisamos enfrentar o que aconteceu, juntos. Arthur olhou para ela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Ele estava em conflito, lutando contra o desejo de afastá-la, mas, ao mesmo tempo, sentia que ela tinha razão. Talvez não fosse tarde demais. Talvez ele ainda pudesse encontrar algum tipo de redenção, mesmo que nunca conseguisse apagar o que fizera. Eu não sei como fazer isso, Helena. Não sei como aceitar que você ainda está aqui depois de tudo. A dor em sua voz era palpável, e ele parecia vulnerável, mais do que jamais havia sido. Você não precisa saber tudo agora. Helena disse, tocando o rosto dele suavemente. Só precisa dar o primeiro passo. Eu vou estar aqui, não importa o que aconteça. O olhar dele se suavizou por um momento, mas logo ele se levantou da cama, afastando-se dela. Ele parecia estar lutando contra uma força invisível, algo que o impedia de se entregar completamente. Eu não posso, ele disse, mas a frase morreu na boca dele. Havia algo mais que ele queria dizer, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Helena ficou ali, olhando para ele, sentindo uma mistura de frustração e compaixão. Ela sabia que ele estava se sabotando, que sua dor era um obstáculo maior do que qualquer um que ela pudesse entender, mas também sabia que ele não poderia continuar vivendo assim. Eles estavam em uma encruzilhada. A escolha deles agora não era mais sobre o passado, mas sobre o futuro. E o futuro deles dependia do que estavam dispostos a enfrentar, juntos. Ela se levantou e caminhou até a porta, hesitando por um momento antes de se virar para ele. Arthur, ela disse, com a voz mais suave, quase um suspiro. Eu escolho ficar. Agora, você precisa escolher lutar. Ele ficou em silêncio, mas os olhos dele pareciam buscar algo nela. Talvez fosse esperança. Ou talvez fosse apenas medo. Mas, de alguma forma, Helena sabia que a batalha estava longe de terminar. O que quer que acontecesse a partir dali, ela já havia tomado a decisão de não abandonar Arthur. Ela só esperava que ele estivesse disposto a fazer o mesmo. Ela saiu do quarto sem olhar para trás, mas, ao passar pela porta, algo dentro dela já sabia que aquela escolha mudaria tudo. O amor não era mais uma questão de paixão ou desejo. Era um confronto com as sombras de ambos, e o que viesse a seguir dependia de como eles lidariam com essas sombras. O peso da escolha pairava no ar, mais denso do que nunca. Helena estava em pé diante da janela, olhando para o jardim de inverno da mansão, mas seu olhar estava longe. Pensava em tudo o que havia acontecido, no caminho tortuoso que percorreu ao lado de Arthur e nas inúmeras vezes em que ele a empurrou para longe, apenas para depois voltar em busca de algo que ele não conseguia definir. Ela sabia que ele estava em um ponto de ruptura, e que algo precisava mudar para que ambos tivessem uma chance de seguir em frente. Ela não podia continuar se sacrificando pelo amor que ele ainda não conseguia lhe dar, e, ao mesmo tempo, não queria abandonar a única coisa que fazia sentido, estar ao lado dele, ajudá-lo a se reconstruir. Naquele momento, Helena se deu conta de que o que ela sentia por Arthur não era uma história de romance convencional. Não era uma simples entrega, mas um conflito visceral que desafiava tudo o que ela acreditava sobre o amor, a dor, o desejo. Ela havia se perdido em suas emoções, mas agora sabia que, para salvar a si mesma, precisava deixar Arthur encontrar o caminho sozinho, ao menos por um tempo. Mas as palavras de Arthur, aquelas que ele havia dito dias atrás, ainda ecoavam em sua mente: eu não sei como ser o homem que você merece. Ele não sabia, mas ela sabia que ele poderia ser esse homem. Ele só precisava acreditar nisso. Precisava acreditar que ainda havia algo bom nele, algo que valesse a pena. Arthur entrou na sala silenciosamente,
como se soubesse que a tensão entre eles havia atingido o limite. Ele a observou por um momento, mas não disse nada. Helena virou-se para ele, seus olhos cansados, mas firmes. Arthur, ela falou com a voz calma, mas determinada. Eu não posso mais carregar tudo sozinha. Não podemos mais viver assim. Você precisa escolher quem você quer ser. Ele a olhou, o peso de sua dor transparecendo em seu rosto. Ele queria dizer algo, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Aquele silêncio estava se tornando cada vez mais insuportável. Eu sei, ele finalmente disse, sua voz baixa e trêmula. Eu sei que estou te machucando, Helena. Mas não sei como fazer isso direito. Eu não sei como deixar você entrar de verdade na minha vida sem te destruir. Helena deu um passo em sua direção, sentindo a luta dele. Ela sabia que, apesar de tudo o que ele havia feito para se afastar, ele ainda estava ali, diante dela, porque havia algo em sua alma que não queria perder. Ele estava se rendendo à dor, mas também à possibilidade de mudança. Você não pode viver com o peso do passado para sempre, Arthur. E eu não posso mais viver na sombra de algo que nem você consegue deixar ir. Se nós vamos ficar juntos, precisamos ser honestos. Precisamos nos libertar de tudo isso. Ela se aproximou dele, suas mãos tremendo levemente, mas com firmeza. Não é sobre eu te perdoar, ou você se perdoar, ela continuou. É sobre a gente deixar o passado para trás e construir algo novo, sem máscaras, sem medo. Arthur a observou por um momento, o olhar misto de dor e esperança. Ele sabia que ela estava certa. Ele não queria ser mais escravo do que havia feito, e se tivesse que lutar para mudar, ele faria isso, não apenas por ela, mas por ele mesmo. Ele sabia que essa seria a única maneira de se redimir, de realmente começar a viver de novo. Eu não sou perfeito, Helena. Sua voz era mais suave agora, mais cheia de sinceridade. Mas, se você me der uma chance, eu prometo tentar. Eu vou fazer o possível para ser o homem que você merece. Para ser o homem que eu sei que posso ser. Helena sentiu as palavras dele tocarem seu coração de uma maneira que ela não esperava. Ela sabia que não seria fácil. Eles iriam enfrentar muitas tempestades, mas agora ela sentia que estava pronta para lutar ao lado dele. Ele não precisava ser perfeito, mas precisava ser verdadeiro, com ela e consigo mesmo. Eu te amo, Arthur. Ela disse, com a voz cheia de uma emoção que ela nunca tinha mostrado antes. E, mais do que isso, eu acredito em você. Eu acredito na nossa chance de recomeçar. Arthur deu um passo à frente, suas mãos tremendo enquanto ele segurava as dela, como se estivesse finalmente aceitando que ele não estava mais sozinho. Helena sentiu sua dor e, ao mesmo tempo, viu uma luz crescente em seus olhos. Ele não estava mais se aferrando ao passado. Ele estava pronto para o futuro, e, mais importante, ele estava pronto para ser o homem que ela sempre soubera que ele poderia ser. E, naquele momento, algo mudou entre eles. Não era um milagre, não era uma resolução mágica que apagava as feridas do passado. Mas era um recomeço. Uma chance de seguir em frente, de deixar os erros para trás e construir algo sólido a partir das cinzas do que havia sido. O amor entre eles não era perfeito. Mas, ao invés de buscar uma perfeição irreal, eles agora buscavam uma aceitação profunda, baseada no perdão e na transformação. O caminho à frente seria difícil, mas Helena sentia que, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer tempestade. Enquanto eles se abraçavam, a dor que havia os consumido por tanto tempo começou a se dissipar, como se a libertação finalmente tivesse chegado. O amor, em sua forma mais pura, não era algo fácil de alcançar. Mas, ao escolherem lutar juntos, Helena e Arthur haviam dado o primeiro passo em direção a uma liberdade que jamais poderiam ter imaginado sozinhos. Apaixonados do Tubeflix. Me conta o que achou dessa história. E não esquece de me contar de cidade você assiste a esse romance. E se fosse você no lugar de Helena, daria essa chance a ele? Espero a sua resposta.